Eu tenho a alegria de apresentar para este segundo dia de estudos o nosso querido Frei José Luiz Leitão, que vai falar sobre o tema Patris Corde, por ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal. O Frei Luiz Leitão é mestre em filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma, na Itália, com reconhecimento do título de mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC, aqui no Brasil. Então, bons estudos, bom trabalho ao nosso querido Frei Luiz Leitão. Este vídeo tem como objetivo falar de São José a partir da carta apostólica do Papa Francisco, intitulada Patris Corde, cuja tradução é Com Coração de Pai. E para falar deste ilustre santo homem chamado por Deus para assumir a missão de esposo de Maria e pai humano legal de Jesus no lar da Sagrada Família, começarei destacando alguns pontos históricos que foram sendo cada vez mais importantes para o desvelamento de São José na Igreja e que, consequentemente, contribuíram para o esclarecimento maduro da doutrina da Igreja sobre São José, culminando com a oficialização institucional e pública dele no pontificado do Papa Pio IX, o qual, 16 anos depois de ter proclamado o dogma da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro de 1854, proclamou São José como padroeiro universal da Igreja. Em seguida, depois de eu ter feito estes passos históricos a propósito de São José, vamos adentrar propriamente na Patris Corde, de modo sequencial na sua estrutura textual, esclarecendo que de vez em quando, e ao meu modo de apresentar o conteúdo da carta, alargarei com minhas reflexões pessoais certos pontos da carta, bem como com ilustrações de santos e santas devotos de São José. Ademais, convém dizer que este vídeo lançado no YouTube sobre São José, durante a Semana Teológica realizada no mês de agosto, tem como motivação a formação humanística, cultural e espiritual dos formandos capuchinhos da província do Pará, Maranhão, Amapá e da delegação de Cuba. A todos os formandos desta província, como também a todas as pessoas que porventura poderão escutar esta conferência disponível nas redes sociais por esse mundo afora, eu lhes desejo, desde já, uma boa formação humanística, cultural e espiritual, aurida da vida virtuosa de São José. O tema, então, que vou abordar nesta conferência da Semana Teológica é a Carta Apostólica do Papa Francisco, intitulada Patris Corde, Com Coração de Pai, publicada em 8 de dezembro de 2020. Esta carta apostólica foi escrita para celebrar os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro universal da Igreja, ocorrida em 8 de dezembro de 1870 pelo Papa Pio IX. Qual é o objetivo desta carta apostólica Patris Corde?
é nos ajudar a descobrir as maravilhas de Deus escondidas na vida desse homem chamado José. Maravilhas divinas essas que serão descobertas, conhecidas e enaltecidas por muitos santos, sobretudo pela sua intuição e experiência mística, ao meditarem sobre a Sagrada Família de Nazaré. Eu digo intuição e experiência mística porque a Sagrada Família, como sabemos, não fala, ou melhor, a Sagrada Escritura, como sabemos, não fala muito de José. E quando fala dele, a referência bíblica que temos é um pouquinho em Mateus e em Lucas, e uma referência em João. Assim, coube aos santos desvendar ao longo do tempo este segredo de Deus chamado José. Por exemplo, o Evangelho de Marcos não traz em nenhum momento o nome de Jesus. Porém, dá-nos muitos detalhes sobre a vida de Jesus. Já em Lucas e Mateus, temos poucas passagens atinentes a José, porém, são passagens da mais alta importância sobre José e, ao mesmo tempo, de um José cuja alta importância permanece oculta. E o Evangelho de João cita o nome de José na passagem bíblica em que Filipe vai dizer a Natanael ter encontrado o Messias Jesus, aquele do qual Moisés e os profetas anunciaram. De fato, encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré. Como se vê, as referências bíblicas sobre José são mínimas. A Bíblia fala muito pouco sobre ele. E, além do mais, não vemos José falando. Sua vida é feita de silêncio. Porém, o silêncio de José fala. E por que o silêncio de José fala? Eis a razão pelas quais grandes figuras santas da Igreja o enaltecem, revelando para nós o lado virtuoso, grandioso e totalmente santo de José, quando esse homem esteve na terra. Santos, por exemplo, como Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Francisco de Sales, São João Eudes, Santa Bernadette, apenas alguns para citar, contribuíram para a clareza doutrinal de José, para o desenvolvimento de uma ideia coerente sobre José e a revelação de sua importância, que tomaram rumo com a chegada do Pontífice Papa Pio IX. Coube a Pio IX começar oficialmente a promover São José, ou mais exatamente, a levantar um pouco o véu que encobre a realidade. Conhece-se pela história que o coração de Pio IX estava voltado para José.
Pio IX, quando era jovem padre, ele havia pregado em sua homenagem na igreja de Santo Inácio de Roma, em 1823, uma novena, e havia feito um valioso panegírico em torno de São José. Agora, mal esse padre jovem chegou ao pontificado, ele se apressou a estender a toda a igreja, no dia 10 de setembro de 1847, uma festa em honra do patronato de São José, que nascera em 1680 nos meios carmelitanos espanhóis e italianos. E como sabemos, foi precisamente Pio IX quem proclamou oficialmente o patronato de São José sobre a Igreja Universal em 8 de dezembro de 1870, e vejam só, no período do Concílio Vaticano I. Já que destacamos alguns santos que foram desvelando, tirando o véu na história, o homem chamado José, peguemos Santa Teresa d'Ávila e o teólogo contemporâneo dela, Francisco Soares. Santa Teresa d'Ávila estava convicta do grande papel desempenhado por José e, de fato, Teresa d'Ávila o constatava na sua própria vida. O teólogo Francisco Soares compreendera bem que São José pertencia à ordem da encarnação e que seu lugar era único entre os santos e seu papel bem maior do que geralmente se crê. São José é um santo nobre para a Igreja e para a fé cristã. E isso é cada vez mais perceptível aos olhares profundos do Espírito, que antes de adentrarmos propriamente na Patris Corde, cabe destacar aqui isto que eu vou dizer agora. No início do Concílio Vaticano II, um bispo iugoslavo levanta-se, movido pelo Espírito do Senhor, e chama a atenção dos conciliares para o fato de que São José é demasiadamente negligenciado no ensinamento da Igreja. Qual foi a reação? Uma explosão de risos. A resposta, porém, não se fez esperar. Na manhã seguinte, terça-feira, 13 de novembro de 1962, o cardeal Cicogliani, falando em nome do Papa, anunciava que o Santo Padre havia decidido introduzir São José no cânone da missa romana, imutável havia séculos, e que esta decisão deveria entrar em vigor no dia 8 de dezembro vindouro. Certamente, o gesto do Papa João XXIII
foi audacioso, porque João 23 não hesitou em mexer no venerável cânone que remontava ao Papa Pio V no final do século XVI. Se o clamor do bispo iugoslavo no Concílio Vaticano II para que se desse mais atenção merecida a São José, e ele foi objeto de risos na Assembleia, e o Papa João 23, no dia seguinte, por meio do cardeal Cicogliani, levou ao conhecimento dos padres conciliares sua decisão de incluir no missal romano o nome de José, cabe dizer que já em 19 de março de 1961, um ano antes do Concílio Vaticano II, o Papa João 23 colocou o concílio nas mãos, sabe de quem? De seu querido São José. Bela história. Vejam só como são as coisas de Deus sobre São José. Os gestos e as decisões do Papa João 23 sobre São José nos lembram que o Papa João 23 realizava a promessa de João José Latarte, jovem padre dominicano, morto com odor de santidade aos 37 anos, em 1869, que ofereceu a vida para que José assumisse um verdadeiro lugar na igreja e especialmente para que o nome dele fosse inscrito no cânone romano da missa. Vejamos como são as coisas de Deus. Vão se encaixando muito bem, com muita precisão e com muita solidez. Com esta base introdutória, vamos agora explorar a Carta Apostólica Patris Corde e assim conhecermos as luzes do magistério do Papa Francisco sobre São José. Em primeiro lugar, é uma carta pequena de 14 páginas. Nela, São José é contemplado como um amado pai, um pai na ternura, um pai na obediência, um pai no acolhimento, um pai na coragem criativa, um pai trabalhador e um pai na sombra. Na parte introdutória da carta está a compreensão do título em latim Patris Corde, traduzida com coração de pai. Aqui se diz que José, o qual é citado de modo direto, porque filho de José, e indireto, porque filho do carpinteiro, isso pelo evangelista Lucas, João, Mateus, Marcos, se diz. E isso o Papa vai sublinhando, que José amou exatamente com coração de pai. Depois, partindo de textos da Escritura, lê-se isto. De profissão, José era um homem carpinteiro. José era um humilde carpinteiro.
Do trabalho da carpintaria, José sustentava, pois, a Sagrada Família de Nazaré. De vocação, José abraçou a vida conjugal, sendo assim conhecido como esposo de Maria e pai legal de Jesus. Em termos de qualidade, José é tido como um homem justo, por ter sido sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada em sua lei. Quando aqui, por exemplo, José vai com Maria ao templo, levando Jesus para apresentá-lo ao Senhor e deste modo observar o rito da purificação a que estava submetido todo filho primogênito. É aqui neste rito de purificação que no templo, 40 dias depois do nascimento, José, junto com Maria, ofereceu o menino Jesus ao Senhor e ouviu surpreendido a profecia de Simeão, quando a respeito vai dizer de sua mãe que uma espada traspassaria a sua alma. E também José é homem justo por ter sido sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada nos 4 sonhos. No primeiro sonho, o anjo do Senhor aparece a José, filho de Davi. Ele diz de não temer receber Maria como sua mulher, porque o que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo. No segundo sonho, o anjo do Senhor aparece a José. Ele diz de tomar o menino e sua mãe e fugir para o Egito, porque Herodes está procurando o menino para matá-lo. Ou seja, para defender Jesus de Herodes, José residiu como forasteiro no Egito. No terceiro sonho, o anjo do Senhor aparece a José. Ele diz de tomar o menino e sua mãe e ir para a terra de Israel, porque Herodes já havia morrido. No quarto sonho, José, tomando conhecimento de que Arquelau era rei da Judéia no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para a Judéia. E agora, tendo recebido um aviso em sonho, José foi com o menino e sua mãe para a região da Galileia, numa cidade chamada Nazaré, onde antes do nascimento de Jesus, José e Maria grávida já moravam. E como sabemos da fama de Nazaré, nota-se que, regressado à pátria, José viveu no interior da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia. Estes 4 sonhos, como narra a Escritura, contemplam a figura de José como esse homem justo, precisamente porque ele cumpriu a vontade de Deus Pai. Ele é justo porque se ajustou muito bem a uma vontade que se sobrepõe ao nosso entendimento, ao nosso grau de inteligência, e que nos surpreende para as grandes coisas do reino. A carta destaca ainda que José, depois de uma longa e cansativa viagem com Maria grávida,
de Nazaré até Belém, viu o Messias nascer em um estábulo, porque, segundo Lucas 2:7, não havia lugar para eles na hospedaria. José viu os pastores e os magos adorarem o menino Jesus, os quais representavam o povo Israel e os povos pagãos. E numa peregrinação a Jerusalém, perderam Jesus quando tinha 12 anos, e agora José e Maria, angustiados, andaram à sua procura. Este episódio tem um significado bíblico na sua abrangência mais profunda. Isto no sentido de que, aos 12 anos de idade, Jesus reconheceu que seu pai queria que ele permanecesse junto de José, o pai que Maria designa. Depois, ainda na parte introdutória, o Papa Francisco destaca os seus antecessores que buscaram aprofundar a mensagem sobre José a partir dos poucos dados transmitidos pelos evangelhos e assim realçar mais e mais o papel de José na história da salvação. Por exemplo, o Beato Pio IX, o Papa que declarou São José padroeiro da Igreja Universal. O Venerável Pio XII, o Papa que apresentou São José como padroeiro dos operários. E São João Paulo II, o Papa que indicou Jesus como guardião do Redentor. E o povo de Deus, com seu sensus fidei, com seu sentido de fé, com essa capacidade intuitiva profunda dado pelo Espírito Santo, ou pelo instinto do Espírito Santo, linguagem usada pelo filósofo e teólogo Santo Tomás, recordo, vai invocar José como padroeiro da boa morte. Padroeiro da boa morte. E neste sentido dizia Santa Bernadette: José é meu pai e patrono da boa morte. Por fim, aqui na parte introdutória, o Papa Francisco diz que ao se completarem os 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja, feita pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1870, ele então gostaria de partilhar algumas reflexões pessoais sobre São José, sobre esse homem tão próximo da condição humana e de cada um de nós. Ou seja, a reflexão e o conhecimento sobre José na Patris Corde é fruto da espontaneidade, da inspiração, da intuição, da vivência espiritual do Papa Francisco sobre José. Ou mais ainda, da moção do Espírito Santo no Papa Francisco. E eu digo moção do Espírito Santo porque essa expressão é muito cara para os exercícios inacianos, os exercícios que os jesuítas fazem com seus retirantes.
Como o Papa diz, gostaria de deixar, como disse Jesus, a boca falar daquilo que o coração transborda. Afinal, o Papa Francisco está certo. Ele está certo no rumo da partilha sobre José, porque somente a união com Cristo pode trazer elementos de resposta de um modo gradativo, modesto e simples. Somente em Jesus, guiados por Maria Santíssima, é que podemos tentar falar de José, deste homem, como eu disse, segredo de Deus. E para finalizarmos com esta parte introdutória da carta apostólica Patris Corde, observa-se que o Papa Francisco aborda São José em 7 pontos. José como um amado pai, José como pai na ternura, José como pai na obediência, José como pai no acolhimento, José como pai de coragem criativa, José como pai trabalhador e José como pai na sombra. Contemplando São José como um amado pai, diz-se que a grandeza de São José consiste no fato de ele ter sido esposo de Maria e o pai de Jesus. E para reforçar essa ideia, cita-se a afirmação de São João Crisóstomo, um dos padres da Igreja. São José colocou-se inteiramente a serviço do plano de salvação. Pensar na grandeza de José, vamos refletindo agora sim, acrescentando algo a mais. É pensar nesse homem judeu que assumiu com amor e dedicação a Mãe de Deus, Maria, como esposo. E como pai legal, o Filho de Deus, Jesus Cristo. É pensar nesse homem que teve a graça de Deus e a honra de cuidar durante sua vida na terra daquela que foi concebida sem o pecado original e daquele que foi concebido no seu ventre pelo Espírito Santo. Ou seja, José é grande e notável porque foi escolhido e chamado para viver de perto, durante os dias de sua vida, a vocação conjugal e paternal de modo puro e casto ao lado da primeira redimida, sua esposa Maria, e ao lado do Redentor, seu filho Jesus. Enfim, José é grande porque vivenciou existencialmente de perto o mistério insondável do amor de Deus pelos homens, revelado no menino Jesus, que certamente José tanto beijou, colocou nos braços, ensinou a trabalhar e concretizado no seio de Maria, daquela que ele certamente se sentia sempre realizado, sempre encorajado e que via sempre cheia do amor de Deus. José é grande porque foi pai de Jesus e seu primeiro adorador. Depois de sua divina esposa, por causa desses aspectos nobres de José, entende-se porque falando
de José, São João Eudes diz assim: depois de Deus, São José é o primeiro objeto do amor da Santíssima Esposa. E ele tem a primazia em seu coração, pois Maria, pertencendo totalmente a José como a esposa ao seu esposo, o coração de Maria era todo de José, diz São João Eudes. Constatada a grandeza de José pelo seu papel na história da salvação, a Patris Corde diz que São José é um pai que sempre foi amado pelo povo cristão. E a prova disso são as inúmeras igrejas pelo mundo dedicadas a ele. De muitos institutos, grupos eclesiais terem se inspirado na sua espiritualidade e adotado o nome de José. De muitos santos e santas terem sido seus devotos apaixonados. Entre estes santos está Teresa de Jesus, que adotou como advogado e intercessor, e assim alcançando todas as graças pedidas a ele. Santa Teresa de Jesus, que é a mesma Santa Teresa d'Ávila, aos 45 anos, em 1560, sente o desejo profundo da reforma do Carmelo. Esta reforma do Carmelo se deu 2 anos mais tarde e resultou na criação de São José d'Ávila. Como se nota, a reforma do Carmelo teve como patrono São José d'Ávila. São Francisco de Sales dizia sobre São José no século XVII assim: São José é o santo de nosso coração. São José é o pai da minha vida e de meu amor. Depois, como diz a carta apostólica Patris Corde, em todo o manual de orações, há sempre alguma oração a São José. O mês de março é tradicionalmente dedicado a São José. E por fim, a Patris Corde destaca que a confiança do povo em São José remonta à expressão latina ite ad Iosef, referindo-se ao período da carestia no Egito, na época da escravidão, quando o povo pedia ao faraó e o faraó respondia: ide a José. Por isso a expressão latina ite ad Iosef. Então, ide a José e fazei o que ele vos disser. Gênesis 41, 55. Tratava-se aqui de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo, vítima da inveja dos seus irmãos. Como se sabe, o José, filho de Jacó, se tornou depois ministro do alto escalão do faraó. Assim sendo, qual é a reflexão que eu vou fazendo sobre isso? O povo recorre a São José porque confiam no seu poder intercessor diante de Deus, por ter sido um santo
de alta grandeza, digamos assim, no escalão divino. Eu me exprimo assim porque analiso o seguinte: enquanto os santos falam da gravidez de Maria, José viu Maria grávida. Enquanto os santos falam do Verbo encarnado, José sentiu a presença real do Verbo encarnado ao lado de Maria na região da Galileia. José velou a encarnação. Enquanto os santos falam do nascimento do menino Jesus, José esteve ao lado de Maria no dia do nascimento de Jesus e o viu crescer e comer. Como diz a carta apostólica, São José, como esposo de Maria, constitui o gonzo, essa dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, São José é um amado pai porque o eterno Pai o amou por primeiro. Porque José amou profundamente Maria e Jesus. E desse modo, José amou a verdade do primeiro mandamento da lei de Deus de amá-lo sobre todas as coisas, uma vez que sua missão estava voltada por desígnio divino à Sagrada Família. E porque o povo de Deus o ama com o devido valor que o Evangelho lhe atribui, o justo. Agora, contemplando José como pai da ternura, o Papa Francisco começa pondo em evidência a citação de Lucas que diz que Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. E que José, por sua vez, via esse desenvolvimento direto em Jesus. Depois, citando o profeta Oséias, que diz que assim como o Senhor fez para com Israel, isto é, que era para ele como o pai que ergue uma criança ao rosto, que se inclinava para ele a fim de alimentá-lo, José certamente ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. A ternura de José consiste, pois, no seu lado afetivo para com o menino Jesus, a quem lhe coube, por vontade de Deus, a condição, ou melhor, a condução da Sagrada Família. Este gesto de José como pai adotivo de Jesus, ensinando seu filho a dar os primeiros passos, como todo ser humano exprime a atenção e o cuidado de José. Certamente, como diz a carta apostólica, José, ou melhor, Jesus viu a ternura de Deus em José. Esta ternura de José, no lar da Sagrada Família, foi aprendida com a palavra de Deus e concretizada na sua vida e em seus gestos a partir da palavra de Deus. Isto porque, como diz a carta apostólica, com certeza José escutou ressoar na sinagoga, durante a oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos
e sua compaixão se estende a todas as criaturas. Depois, contemplando José como pai na obediência, diz na Patris Corde que assim como Deus manifestou a Maria seu plano de salvação, igualmente Deus revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos que na Bíblia, assim como nos povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. Onde se constata a obediência de José nesses sonhos? No fazer a vontade de Deus, que em sonho lhe é pedido. Por exemplo, quando José se sente tomado de angústia com a gravidez incompreensível de Maria, e por um lado José não quer difamá-la, ele prefere ser vítima, pois ele sabia que no caso dela estava prevista a lapidação, mas por outro lado José decide despedi-la em segredo. O que é que acontece com o dilema de José? O que é que acontece com essa crise de José? No primeiro sonho, nós vamos perceber que o anjo ajuda José a resolver o seu primeiro dilema, dizendo a José de não temer receber Maria como mulher dele, porque a gravidez dela, o que nela foi gerado, é obra do Espírito Santo, e que ela daria à luz um filho, e José daria o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo de seus pecados. Qual foi a resposta de José? Ter exatamente feito, quando acordou, tudo como o anjo lhe havia pedido no sonho. Isto é, que não temesse, porque o que estava acontecendo com sua noiva era algo totalmente divino e jamais humano. E a prova disso é que o nome de José, o nome que José deveria dar ao menino, era precisamente Jesus, porque ele seria o Salvador, o Redentor dos pecados do seu povo. Ora, José acatou o sonho de Deus? Sem dúvida, porque José voltou para Maria, assumiu-a na sua gravidez, e assim o conhecemos como esposo de Maria e pai humano e legal, adotivo de Jesus. Neste episódio, que gerou inicialmente uma crise em José, constata-se, pois, um José obediente. Como se diz na Patris Corde, com a obediência, José superou o seu drama e salvou Maria. Onde se pode ainda constatar a obediência de José? Essa obediência a Deus nesses sonhos. Quando José, no segundo sonho tido, o anjo lhe dá a ordem de levantar-se, tomar o menino e sua mãe e fugir para o Egito, e que ficasse lá até que fosse avisado, porque Herodes iria procurar o menino para matá-lo.
qual foi a resposta de José? José se escorou, José tirou o corpo de banda, José teve preguiça? Não. Muito pelo contrário, José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Neste segundo episódio, que certamente exigia de José bastante sacrifício, quanto à locomoção e quanto à distância, constata-se, pois, um José obediente a Deus. Como diz a carta apostólica Patris Corde, José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. Quer dizer, para José, o ter que fazer a vontade de Deus em sua vida foi muito mais importante que o ficar se prendendo às dificuldades e contrariedades da vida. Estando então já no Egito, José permaneceu lá com confiança e paciência, esperando o retorno do aviso prometido pelo anjo do Senhor, para que um dia, na hora certa, retornasse ao seu país. Onde mais se pode constatar a obediência de José nesses sonhos? Quando, no terceiro sonho, o mensageiro divino lhe pede agora de regressar à terra de Israel, porque os que procuravam o menino Jesus para matá-lo já tinham morrido. Qual foi a resposta de José? Ele levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. José, mais uma vez, percorre o caminho de volta, enfrentando os desafios da viagem, da locomoção, da distância, do cansaço, da alimentação e assim por diante. Neste terceiro episódio, semelhante ao segundo episódio, constata-se mais uma vez um José obediente a Deus, porque não hesita em nada em ser-lhe obediente. Por fim, constata-se um José obediente quando, no quarto sonho, ele é avisado de se dirigir para a região da Galileia, onde foi morar na cidade de Nazaré. Este aviso se deu porque José, durante a viagem de retorno para Israel, ficou sabendo que na Judeia reinava Arquelau em lugar do seu pai Herodes, o dito que um dia procurou o menino Jesus para matá-lo. Ora, esta proximidade de Arquelau com o pai ditador fez com que José tivesse medo de ir para a região da Judeia. Como podemos averiguar no quarto sonho, nesses episódios relativos a José, ele foi um homem totalmente obediente a Deus em todas as circunstâncias da vida. Ele não se questionou se estaria ao seu alcance cumprir tudo o que lhe foi ordenado pelo anjo da parte de Deus como missão no lar da Sagrada Família.
ele apenas escutou e, sem hesitar, concretizou o que escutou do alto. Como diz a Patris Corde, em todas as circunstâncias de sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, assim como Maria na Anunciação e Jesus no Getsemane. Por fim, diz-se na carta apostólica que José é ministro da salvação pelo fato de, quando chega a plenitude dos tempos, cooperar no grande mistério da redenção, respondendo ao chamado de Deus para servir diretamente à pessoa e à missão de Jesus pelo exercício da paternidade. Vê-se que o estar a serviço da pessoa e da missão de Jesus como pai legal, desse menino que em sonho lhe foi revelado pelo anjo do Senhor, ser o Salvador do mundo, fez José ser qualificado pela Igreja como ministro da salvação. Afinal, José esteve o tempo todo com o Filho de Deus, servindo-o, educando-o, ensinando-o a trabalhar. Seu ministério paternal para com o menino Jesus, Salvador, consagrou-o, portanto, ministro da salvação. Este menino, filho de Deus, ao chegar à idade de 30 anos, revelará a comunhão com seu Pai eterno, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. A obediência de José consiste, pois, em ter feito sempre a vontade de Deus em todas as circunstâncias de sua vida. Essa sua prontidão em escutar a Deus, para que a voz de Deus ressoasse mais alto do que sua voz, o fez homem de profunda obediência. Contemplando José como pai no acolhimento, o Papa Francisco começa dizendo que José acolhe Maria sem colocar condições prévias, o que foi possível por ter confiado nas palavras do mensageiro, do anjo. E neste acolhimento, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que se decide pela honra, dignidade e pela vida de Maria. Esta postura de José para como Maria mostra a nobreza do seu coração. Nobreza essa que se reflete, como se vê na Patris Corde, na firmeza de José de submeter o que aprendera com a lei à caridade. Diante da violência hoje contra a mulher, a violência de ordem psicológica, verbal e física, José é um exemplo a ser imitado para todos os homens. Continuando, lê-se na carta apostólica que a vida espiritual que José nos mostra não é um caminho a ser explicado, mas um caminho a ser acolhido. Agora eu me pergunto, frente a isso, e em cima disso vou fazendo mais uma reflexão. Por que será? Porque a explicação requer uma linguagem conceitual que chegue ao intelecto.
O acolhimento requer unicamente a abertura do coração afetuoso. O acolhimento fala a linguagem do coração. O acolhimento chega ao coração. Assim, o acolhimento e o coração se entendem porque são sensíveis e afetuosos. Ambos não se explicam porque são já a explicação, digamos assim. Talvez nos ajude a entender o que diz o filósofo Blaise Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Em termos de reflexão para a vida, o Papa Francisco vai dizer que José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. Por isso, diz o Papa Francisco, longe de nós pensar que crer significa encontrar fáceis soluções consoladoras. Aliás, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos o que acontece, pessoalmente assumindo a responsabilidade por isso. E mais, o acolhimento de José nos convida a receber os outros, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus acolhe o que é frágil. Por fim, o Papa Francisco diz que gosta de pensar que foi também pelo modo de proceder de José que Jesus tirou inspiração para as parábolas do filho pródigo e do pai misericordioso. Este detalhe contado pelo Papa Francisco sobre José, isto é, vendo-o também como uma inspiração por Jesus na cena do filho pródigo, mostra que São José era um homem bom, que São José era um homem do bem e, portanto, de acolhimento mesmo e de ternura. Afinal, alguém nunca será motivo e referência exemplar de inspiração nobre para o outro, se antes não for um sinal ou modelo nos aspectos positivos da vida, no seu significado mais profundo de relação com Deus e com os homens. Sendo assim, podemos dizer, José é um verdadeiro prodígio de Deus. O acolhimento de José consiste, pois, em ter sido benévolo para com Maria e para com Jesus, por ter acolhido e acatado com confiança as orientações de Deus na sua vida, por ter deixado que a caridade falasse sempre mais alto do que a lei judaica no qual foi formado. Enfim, porque José acolheu acima de tudo a vontade de Deus, acolhendo a mãe do Verbo encarnado e, consequentemente, o Verbo encarnado no ventre de Maria. Contemplando José como pai de coragem criativa, é-nos apresentado na Patris Corde o episódio de José com Maria grávida e que, chegando a Belém e não encontrando alojamento onde Maria pudesse dar à luz, José busca um meio. E este meio foi ter conseguido arranjar um estábulo, o qual ele prepara para que se tornasse o lugar acolhedor possível do Filho de Deus que vinha ao mundo.
Outro episódio apresentado que caracteriza essa coragem criativa de José é quando José é avisado em sonho para fugir para o Egito por causa da perseguição de Herodes contra o menino Jesus. José organiza no meio da noite essa fuga para esse país estrangeiro. Estes acontecimentos aqui sinalizam, conforme a Patris Corde, que o céu interveio, confiando exatamente na coragem criativa de José. Por meio da coragem criativa de José, Deus salva o menino e sua mãe. Isto indica, diz a carta apostólica, que José não é um homem resignado passivamente. O protagonismo dele é corajoso, é forte. Nota-se que quanto mais a pessoa é próxima de Deus, e aqui eu vou refletindo, vive uma amizade profunda com Deus. Mas, quanto mais essa pessoa tem uma amizade com Deus, é mais próxima de Deus, o que é que acontece? Mas essa pessoa é espontânea, decidida, corajosa e criativa. De fato, a união de Maria com Deus a levou a ser espontânea e criativa quando decidiu ir ajudar sua prima Isabel grávida. Quando nas bodas de Caná, vendo os convidados em apuros, tristes, desconsolados, Maria vai ao encontro de seu filho e junto dele intercede pelos entristecidos. E José, como vimos, unido a Deus, apressa-se em fazer sempre a vontade de Deus, agilizando seja o nascimento do menino, seja fugindo para o Egito ou de lá retornando. Diante dessa coragem criativa de José, o Papa Francisco nos pede que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual soube transformar um problema em uma oportunidade, colocando sempre a sua confiança na providência. E para nos animar na nossa caminhada diária, o Papa Francisco nos alerta que se em determinadas situações na nossa caminhada diária parece que Deus não nos ajuda, isto não significa que Deus nos tenha abandonado, mas que Deus confia em nós, com o que podemos projetar, inventar, encontrar. Podemos dizer assim: Deus não nos abandona nunca. Agora, devemos saber que Deus conta conosco no que se refere à nossa criatividade, à nossa disposição para concretizar o reino de Deus na igreja, na comunidade, na fraternidade, no lar familiar, na sociedade, porque Deus nos criou com inteligência e com espírito. Espírito que nos remete ao transcendente, a Deus. A inteligência que nos remete à capacidade de saber conscientemente fazer o que se pensa fazer, de saber medir conscientemente o que se pensa mensurar, de saber construir conscientemente o que se pensa alcançar.
A criatividade corajosa de José consiste, pois, na sua capacidade humana e na sua força espiritual de encontrar alternativas, saídas que solucionassem as situações difíceis passadas na Sagrada Família de Nazaré. Contemplando José como pai trabalhador, diz-se na Patris Corde que um aspecto que caracteriza São José é a sua relação com o trabalho. Com efeito, como é conhecido pela Escritura, São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da família. E como diz o Papa Francisco, Jesus aprendeu com ele o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. Como sabemos, São José é padroeiro dos trabalhadores por seu exemplo de homem trabalhador. A Carta Apostólica, por fim, questiona como é que nós podemos falar de dignidade humana sem nos empenharmos para que todos tenham a possibilidade de um digno sustento. Em José, o trabalho é expressão da dignidade humana e da família, porque pelo trabalho se tem a garantia do sustento, da sobrevivência, das decentes condições de vida querida pelo Criador para todos, sem exceção ao criar tudo o que existe. Finalmente, contemplando José como pai na sombra, entende-se aqui na carta com essa linguagem que José é a sombra na terra do Pai Celeste para Jesus. E como essa sombra do Pai do céu para Jesus, José, a sombra do Pai, guarda-o, protege-o, segue os seus passos, sem jamais se afastar dele. Na verdade, José é aquele em quem se oculta o Pai para acolher essa criança e, por sua vez, cercá-la de ternura, protegê-la, a crescer de todas as maneiras. José é a sombra do Pai. São José é aquele que oculta a encarnação e aquele que a guia. Somente José recebe da parte do Todo-Poderoso as luzes dos anjos para essa função. Nessa sombra do Pai, que é José, Jesus desaparece dentro dessa sombra em que vai crescer e fortalecer-se admiravelmente durante 18 anos. Isto em relação aos 12 anos, quando no templo discutido com os doutores da lei, a sua mãe e José, que o procurava, lhe diz: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E Jesus responde: não sabias que devo estar na casa de meu pai? Observa-se nesta cena dois entendimentos. O estar com seu pai e o estar com José. Ora, estar com o seu pai foi seu maior desejo. José é neste sentido, pois, a sombra do Pai Celeste para Jesus aqui na terra. E José, como sombra do Pai para Jesus aqui na terra,
deve desaparecer inteiramente quando começa a missão do Filho, porque é preciso que não haja o menor equívoco quando Jesus Cristo fala de seu Pai. José desaparece, e José sabe perfeitamente fazê-lo. É a especialidade de José ocultar sua pessoa e as daqueles que lhes são confiados. Evidentemente, como diz agora o Papa Francisco na Patris Corde, José nunca colocou a si mesmo no centro. José soube descentralizar-se, soube colocar Maria e Jesus no centro de sua vida. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Em José nunca se nota frustração, mas apenas confiança. Pois bem, contemplar José na sombra é contemplar sempre um José simples e humilde, que não obscureceu Deus na sua vida, achando-se o mais importante de todos, e por isso mesmo a estrela brilhante do povo de Nazaré. É pensar no José não vaidoso de si, pretendendo aparecer como centro das atenções e dos aplausos. Não. José foi este reflexo de Deus Pai. Deus Pai que, à medida que andava, digamos assim, essa sombra que é José o acompanhava noite e dia, sem nunca sumir, porque José estava sempre na luz que não tem ocaso. Voltando agora ao contexto histórico, vale destacar que os primeiros ofícios litúrgicos em honra de São José nascerão entre os franciscanos. É um Papa franciscano, Sisto IV, que introduz São José no breviário e fixa na igreja sua primeira festa litúrgica por ato de 19 de novembro de 1480. Os grandes promotores de sua causa serão inicialmente os franciscanos, como São Bernardino de Siena, na Itália, e o cardeal Cisneros, na Espanha, no momento em que nascia Santa Teresa d'Ávila. Concluindo este conteúdo sobre a Patris Corde do Papa Francisco sobre São José, vê-se quão ilustre foi, e sempre será São José nos planos de Deus para a Sagrada Família de Nazaré. Suas qualidades de homem virtuoso, sintetizadas nos evangelhos como o justo, são reais e verdadeiras pelo homem trabalhador, corajoso, bondoso, amoroso, acolhedor e terno, que foi para com Maria e Jesus na sua missão e responsabilidade de esposo e de pai, e pela confiança e obediência sempre pronta e abnegada para com a vontade de Deus Pai. Com o seu silêncio amoroso, sábio e cheio de conteúdo,
José nos falou a verdade de Deus sobre nós e nos ensinou a descobrir o caminho que agrada a Deus. Como diz o Salmo 112, versículo 6, a memória do justo é para sempre. José, como vimos, merece esta memória de nossa parte, da parte da igreja, da parte do povo de Deus, porque José é esse justo consagrado pela Escritura e autenticado pela vida vivida santamente aqui na terra. Que São José nos ensine a viver o tempo na graça de Deus e que a família seja o lugar da docência e da decência.